Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 12 de agosto de 2021. E vamos ao destaque do dia: auxílio emergencial. Divulgado o calendário de pagamento de parcelas extras. Gabriela Noronha. Parcelas começam a ser pagas no dia 18 para quem recebe o Bolsa Família. Para os outros beneficiários, depósitos começam no dia 20. Daqui a pouco eu volto com mais informações. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Tecnologia a favor do agronegócio. Usos do 5G no campo são apresentados em projeto piloto. Carlos Molinari. Na demonstração promovida pelo Ministério das Comunicações, o público conheceu experiências que prometem facilitar a vida do agricultor utilizando a mais moderna rede de internet. Setor de serviços cresce em junho. Todas as atividades pesquisadas pelo IBGE apresentaram aumento. Jovens que completam 18 anos têm até o final do mês para fazer o alistamento militar. Vamos falar sobre o alistamento em uma entrevista ao vivo com o diretor de Serviço Militar, General de Divisão, Vinícius Ferreira Martinelli. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Foi divulgado agora há pouco o calendário de pagamentos das parcelas extras do auxílio emergencial. Nós conversamos ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais informações. Boa noite, Gabriela. Quando começam os pagamentos dessa nova fase do auxílio emergencial? Boa noite, Gabriela, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o primeiro grupo a receber as parcelas são os beneficiários do Bolsa Família, que também têm direito ao auxílio emergencial. Esse grupo começa a receber no dia 18 deste mês. Em seguida, os nascidos em janeiro recebem a partir do dia 20 de agosto. O calendário de pagamento segue de acordo com a data de nascimento do beneficiário. Para quem nasceu em fevereiro, o pagamento será no dia 21. No domingo, 22, será a vez de quem nasceu em março. E assim sucessivamente até o dia 31 de agosto, quando será paga a parcela de quem nasceu em dezembro. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os depósitos serão feitos, inclusive, no fim de semana. Para conseguir fazer todos os depósitos em agosto, nós precisávamos realizar depósitos aos sábados e aos domingos, e a Caixa continua abrindo às 8 horas da manhã. Gabriela, quais são os valores que serão pagos nessas parcelas extras? A nova rodada de pagamentos prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil. As famílias em geral recebem R$ 250. Mulheres, chefes de família têm direito a R$ 375. E pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150. O programa se encerraria com a quarta parcela, depositada em julho e sacada em agosto, mas foi prorrogado até outubro, com os mesmos valores para o benefício. A partir daí, o governo começa a pagar os benefícios do novo programa chamado Auxílio Brasil, como explicou o presidente Jair Bolsonaro. Esses 3 meses termina quando nós teremos, então, um novo programa chamado Auxílio Brasil, onde, segundo acertado com a equipe econômica, o reajuste será de, no mínimo, 50% do que se paga, na média, do Bolsa Família atualmente. E, Gabriela, qual é o investimento do governo federal nos programas de enfrentamento aos efeitos da pandemia do novo coronavírus? Olha, Gabriela, no ano passado, em vários programas como auxílio emergencial e o BEM, Programa de Manutenção do Emprego e Renda, foram investidos mais de 300 bilhões de reais. Este ano, para a primeira fase do auxílio emergencial, foram reservados 44 bilhões de reais. O ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre as estimativas de investimentos nas parcelas extras do benefício. Teve
teve crédito extra de 20 bilhões e 270 milhões de reais, com mais um saldo remanescente das primeiras 4 parcelas, no valor de 5 bilhões e 400 milhões de reais. E olha, para mais informações sobre o auxílio emergencial, a Caixa disponibiliza 2 canais. Pelo número 111, é possível fazer ligação de graça de segunda a domingo, das 7 da manhã às 10 da noite. O beneficiário pode ainda consultar o site auxilio.caixa.gov.br. Gabriela, Luciano. Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo. O programa Embarque Mais Seguro chegou hoje a Brasília. O sistema, já presente em outros aeroportos, promete tornar mais rápidos os procedimentos para os passageiros. Com o uso de tecnologias de reconhecimento facial, a solução dispensa o uso de documentos e o manuseio de papéis. O aeroporto de Brasília é o primeiro da região centro-oeste e o 6º do país a testar o sistema Embarque Mais Seguro, que dispensa a apresentação de documentos e o manuseio de papéis no embarque. No balcão de check-in, a empresa aérea faz um cadastro do nome, da foto e do CPF do passageiro. Esses dados são lançados em um aplicativo desenvolvido pelo SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. A identidade do passageiro é confirmada segundo os dados do governo federal. Depois de fazer este cadastro, o passageiro só precisa olhar para uma tela que faz o reconhecimento do rosto. E em apenas alguns segundos já está liberado para ir para o avião. O aposentado João Evangelista da Silva, que mora em Rio Branco, no Acre, testou a novidade em Brasília nesta quarta-feira e aprovou. Vai agilizar mais o embarque e vai ser bem melhor para os passageiros. Qualquer pessoa que tenha Carteira Nacional de Habilitação Digital ou cadastro biométrico do título de eleitor vai poder usar o embarque seguro nos aeroportos onde a tecnologia está em fase de testes. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, explica que depois da fase de testes, o sistema deve funcionar em todos os aeroportos brasileiros. Ele vai ser implantado em todos os aeroportos, a gente está utilizando ele experimentalmente em alguns. Então é o ganho de tempo, é um conforto, é aquele cidadão que não vai mais perder o avião se por acaso ele esquecer uma carteira de identidade. Ele vai poder acessar, embarcar sem problema nenhum. O programa Embarque Mais Seguro faz parte do projeto de transformação digital promovida pelo governo federal no país. A meta é oferecer o máximo de serviços digitais à população e, com isso, economizar tempo e dinheiro, como aponta o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro. Nós já temos mais de 70% dos serviços públicos federais totalmente digitais, atendendo a 110 milhões de brasileiros, a metade da nossa população. O Embarque Mais Seguro está em operação nos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Congonhas, em São Paulo, e Confins, em Belo Horizonte. O sistema também já foi testado nos aeroportos de Florianópolis e Salvador. Reportagem, Márcia Fernandes. O setor de serviços cresceu 1,7% em junho em relação a maio. Todas as 5 atividades analisadas cresceram. Destaque para serviços prestados às famílias e serviços de informação e comunicação. Com o índice, o setor ampliou o distanciamento em relação ao período pré-pandemia, ficando 2,4% acima do resultado de fevereiro do ano passado. Em relação a junho do ano passado, o aumento é de 21,1%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Tecnologia a favor do agronegócio. Usos da internet 5G no campo são apresentados em projeto piloto. Os detalhes daqui a pouco. Os jovens que completam 18 anos em 2021 têm até o dia 31 de agosto para o alistamento militar. O prazo terminaria no fim de junho, mas foi estendido. Para falar sobre esse novo prazo e como funciona o alistamento militar, a gente conversa ao vivo com o general de divisão Vinícius Ferreira Martinelli, diretor do Serviço Militar. Boa noite, general. Boa noite, muito obrigado por essa oportunidade de estar participando desse momento, levando aqui as atividades sobre informações sobre o alistamento para todos os brasileiros. General, por que foi necessário ampliar o prazo de alistamento militar esse ano? Bem, nós tivemos esse ano, assim como o ano passado, a pandemia que atuou no mundo inteiro. E o Brasil também não ficou livre disso. Então, algumas juntas de serviço militar, onde o jovem às vezes procura para fazer o alistamento, não puderam ficar abertas todo dia ou todo período.
Então, por causa disso, para facilitar para o jovem, permitir que ele fique em dia com o serviço militar, nós prorrogamos por mais 60 dias. E o alistamento pode ser feito de que forma, general? O alistamento ele pode ser feito pela internet. Então, nós temos a página, né? É o alistamento .eb.mil.br, sem o www, ele pode fazer o alistamento dele naquele momento. E se por acaso ele não tiver acesso à internet, ele pode fazer numa junta de serviço militar. Toda a prefeitura tem uma junta de serviço militar. E quais são os documentos necessários? Somente o CPF. Então ele precisa ter somente o número do CPF dele, está em dia com o CPF, está correto, e ele consegue fazer o alistamento dele. E se ele perder o prazo para o alistamento, o que ele pode fazer? Bem, se ele perder o prazo e estiver no ano que ele tem que se alistar, esse ano de 2021, a classe para se alistar é 2003. Ou seja, quem faz 18 anos esse ano. O prazo normal é de 1º de janeiro a 30 de junho e nós estendemos até agosto. Se ele perder esse prazo e ainda estiver nesse ano, ele pode também fazer o alistamento no sistema. Nesse sistema do alistamento, ele vai lá, consegue fazer o alistamento dele. Agora, se ele perder o ano, aí ele tem que ir numa junta de serviço militar. Mas é muito prático, não tem nenhuma dificuldade. O ideal é que ele faça no ano da classe dele, que é mais fácil. Agora, general, como o alistamento militar é obrigatório, o que ocorre com o jovem se ele não se alistar? Bem, se ele não se alistar, além de ficar irregular com o serviço militar, ele vai ter algumas dificuldades. Ele não pode assumir um cargo público, não pode ter um emprego formal, ele não pode entrar numa universidade federal, não pode participar de concurso, e se der o azar ou a sorte de ganhar na Mega Sena, ele não vai poder receber um prêmio, porque é um prêmio federal e ele não está em dia com o serviço militar. Então, o ideal é que ele fique realmente em dia, né? Ou se ele já perdeu o prazo, ele procure acertar a situação militar dele. General, e depois do prazo de alistamento, quais são os próximos passos dentro das Forças Armadas para que esse jovem seja selecionado para o serviço militar? Quais são os critérios para a escolha desses jovens? Bem, ele fazendo o alistamento no sistema, é bem prático, ele pode acompanhar todos os passos pelo sistema. Então, ele primeiro se alista, né? E nem todo mundo vai ser convocado para a seleção geral. Então, o próximo passo é ele acompanhar no sistema e ver se ele foi designado para uma primeira seleção. Essa seleção é basicamente uma inspeção de saúde. Aí, ele fez a inspeção de saúde, ele pode passar ou não passar na inspeção de saúde. Caso ele seja aprovado na inspeção de saúde, ele vai continuar acompanhando para ele ver se ele vai ser selecionado para uma seleção complementar, ou seja, uma segunda seleção. E o próximo passo seria ele incorporar, se ele for aprovado. Aquele jovem que ele for dispensado, ele vai requerer a certidão de dispensa de incorporação, o CDI dele. Isso ele pode fazer também no sistema. Tá joia. Quantos jovens se alistam todos os anos, general? Nós temos um universo de 1.600.000 jovens nessa faixa etária todo ano. Porém, nem todos se alistam, está girando em torno de 1.200.000, 1.300.000. Em consequência, nós temos em torno de 300 a 400 mil jovens que ficam irregular todo ano. E isso é uma dificuldade para ele e para nós também, porque para acertar é mais difícil do que ele estar em dia. Dos 1.200.000 e 1.300.000 que se alistam, em torno de 70 a 80 mil, varia um pouco de ano a ano, vão realmente incorporar. E a pergunta seria justamente essa, quantos são chamados? Porque geralmente tem mais gente querendo entrar do que vagas no Exército, não é isso, general? Sim, no Exército, Marinha e Aeronáutica, né? O alistamento ele é único, ele é do Ministério da Defesa e apesar de ser conduzido pelo Exército, o Exército que faz a seleção para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. Ou seja, naquela última etapa de designar para um quartel, ele poderá ser designado para um quartel de qualquer uma das forças. E realmente temos muitos voluntários, muito realmente voluntário, mas o serviço militar é obrigatório. Então a gente considera esse voluntariado, mas não é um fator de decisão. Mas quantos são efetivamente chamados? São em torno de 70 a 80 mil são convocados. Quer dizer, muita gente é dispensada, né, general? Caso o jovem, depois de se alistar, seja dispensado, ele tem chance de ser convocado futuramente? Bem, todo cidadão, né, brasileiro do sexo masculino, ele pode ser convocado num caso de mobilização até os 45 anos de idade. Isso não ocorre há muitos e muitos anos, né? Mas é possível, a legislação indica nisso aí. A lei de serviço militar diz que todo cidadão do sexo masculino até 45 anos pode ser convocado, mesmo que ele não tenha tido instrução militar. E o que acontece quando ele é dispensado?
Quando ele é dispensado, ele vai requerer o CDI dele, o Certificado de Dispensa de Incorporação. Isso ele faz pela internet. Tem o documento que fica disponível no sistema e ele vai guardar isso para a vida toda, para toda vez que for solicitado. Pois é, o senhor tem falado aí do uso da tecnologia, da internet, né? O senhor pode nos explicar um pouco mais sobre esse serviço da emissão digital dos certificados? Tá certo. Então, os documentos hoje, eles ficam no sistema. Para ele poder receber o certificado dele, complementando a sua pergunta anterior, né? Ele foi dispensado, ele tem que fazer duas coisas. Ele tem que pagar uma taxa, né? Para requerer o certificado dele, e ele tem que fazer um compromisso à bandeira. Essa taxa ele pode pagar por Pix ou no cartão de crédito. Quando ele vai solicitar, já vai produzir ali o Pix, né, para poder realizar o pagamento. E para fazer o compromisso dele à bandeira, ele vai procurar a junta de serviço militar. Ele fazendo essas duas atividades, ele recebe o certificado dele. Existe a chance dele servir as Forças Armadas no futuro de alguma outra forma? Quais as possibilidades de ingresso? Bem, nós estamos falando aqui no alistamento, é o serviço militar obrigatório, né? E nós temos também outras formas de entrar no Exército, mesmo de carreira ou temporário. Ele procurando qualquer site das Forças do Exército da Marinha Aeronáutica vão ter essas informações. Para ser de carreira, ele pode ser oficial ou sargento. Ele vai fazer um concurso e vai entrar na força que ele deseja. Se por acaso ele quiser ser temporário, ele vai ter que também procurar no site das três forças, e lá tem essas informações. Ele pode ser oficial temporário, sargento temporário ou cabo temporário. Então ele pode procurar, normalmente é o pessoal técnico. Então o pessoal de direito, de TI, contabilidade, etc. Aí ele vai prestar um serviço militar temporário e voluntário, né? Até 96 meses. Perfeito. E depois de convocado, nesse caso do alistamento militar obrigatório, o jovem permanece quanto tempo no serviço? Bem, o serviço militar inicial, esse obrigatório, são 12 meses. E ele tem várias fases. No começo do primeiro semestre, ele é o alvo da instrução, ou seja, o Exército, a Marinha Aeronáutica, pega aquele cidadão e transforma ele em militar, né, em soldado. Ele vai aprender a marchar, atirar, a parte de disciplina, nossos regulamentos. E numa segunda fase, que é o segundo semestre, aí ele vai participar de uma fração e começar a ter instrução militar incorporado dentro de uma fração, num pelotão, numa companhia, num batalhão, é um nível maior de instrução. Isso aí completa o ano de instrução dele de 12 meses. Alguns, não são muitos, eles podem permanecer no Exército, ou seja, que a gente chama de engajar. Ou seja, ele vai ficar mais um tempo, que também não pode passar de 96 meses. Para isso, ele tem que se destacar na instrução. Normalmente, pego aquele pessoal mais disciplinado, que incorporou mais a nossa instrução, né? Se destacou, aí esse pessoal que é selecionado para permanecer. Mas aí é voluntário, se ele quiser. Voluntário. Só 12 meses que é o serviço militar obrigatório. Para a gente finalizar, general, vamos falar de novo, para quem não ouviu a entrevista desde o início, os prazos para o alistamento militar deste ano e como é que o jovem pode se alistar. Então, o prazo vai até dia 31 de agosto, só esse ano, por causa da pandemia, né? E ele pode se alistar no site alistamento.eb.mil.br ou numa junta de serviço militar. Mais informações sobre o que eu estou falando aqui, pode procurar no nosso Instagram, tá? É o alistamento _oficial. Ali tem todas as informações que eu passei aqui. Fica mais fácil para o jovem, que não decorou o que a gente falou aqui, ele pode depois pesquisar. Ok, então, General de Divisão Vinícius Ferreira Martinelli, diretor de Serviço Militar, muito obrigado pela entrevista aqui ao vivo na Voz do Brasil. Muito obrigado a vocês, estão prestando serviço ao cidadão. A confiança no reestabelecimento da paz e do progresso no país passa pelas mãos dos militares. É o que afirmou o presidente Jair Bolsonaro durante solenidade de promoção de oficiais generais do Exército Brasileiro, realizada hoje no Palácio do Planalto. Oficiais generais do Exército Brasileiro renovaram nesta quinta-feira os ideais assumidos uma vez na Academia Militar das Agulhas Negras. O chefe de Estado-Maior, general Marcos Antônio Amaro dos Santos, ressaltou a missão dos oficiais em sua nova função. Caros promovidos, o Exército deposita nos seus generais irrestrita confiança, pois tem a certeza de que são os guardiões dos mais caros princípios e valores de nossa instituição.
No evento, os novos generais do Exército também receberam a Medalha da Ordem do Mérito Militar por serviços prestados. Ao parabenizar os militares recém-promovidos, o presidente Jair Bolsonaro destacou a confiança no trabalho da corporação. Em todo momento que a pátria os chamou, os senhores estiveram presentes. Isso conforta ao governo e ao seu povo. A confiança em vocês, a certeza de que o Brasil está no caminho certo e brevemente voltará ao patamar da paz, da tranquilidade e do progresso. Mais tarde, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou os oficiais recém-promovidos. A promoção segue critérios de antiguidade, merecimento e escolha, além da aptidão para comando e chefia. Reportagem Ana Veloso. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje lideranças indígenas no Palácio do Planalto. Liberdade e investimento para produzir. Esses foram alguns dos pedidos feitos por lideranças indígenas ao presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, de Sererê Chavante, que mora em Mato Grosso. Que nós precisamos linha de crédito para investimento, o desenvolvimento, produção de lavoura. Nós apresentamos esse pedido oficial para o presidente da República, irmão Bolsonaro, a qual ele se posicionou a favor. O presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Marcelo Xavier, intermediou a reunião entre os indígenas e o presidente Jair Bolsonaro e destacou que o governo incentiva o desenvolvimento dessas populações. Vieram mais de 300 índios das etnias Pareci, Terena, Chavante, dentre outros. Vieram aqui solicitar apoio do governo federal para temas relacionados ao etnodesenvolvimento, sobretudo linhas de crédito, financiamento e licenciamento das atividades produtivas dos povos indígenas. A FUNAI entende que é através do etnodesenvolvimento que nós levaremos mais dignidade para essas populações. Após se reunir com os líderes indígenas no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro foi até a Praça dos Três Poderes e ressaltou o apoio às demandas da população. Eu sou exatamente igual cada um de nós. Eu quero trabalhar, quer internet, quer o progresso, quer pagar imposto. Nós precisamos de mais produção, precisamos de mais gente entrar no mercado de trabalho e eles querem trabalhar e querem trabalhar por conta própria dentro da sua área. Segundo estimativas da FUNAI, o Brasil conta com cerca de 1 milhão de indígenas, espalhados por todas as unidades da federação. Mais de 60% deles vivem na área rural. Ao todo, o Brasil tem registrado 274 línguas indígenas, de 305 etnias. Reportagem Luana Karen. Hoje foram demonstradas várias experiências que podem usar o 5G, a internet de quinta geração, para melhorar o trabalho no campo. Que o agronegócio já se utiliza da tecnologia para aumentar a produção e diminuir custos, todo mundo sabe. Imagine então se o campo for atendido pela conectividade 5G, pois foi isso que a vitrine de tecnologias da Embrapa apresentou aqui em Londrina. Na demonstração promovida pelo Ministério das Comunicações, o público conheceu experiências que prometem facilitar a vida do agricultor utilizando a mais moderna rede de internet. O presidente da Embrapa, Celso Moretti, destacou o papel da tecnologia na expansão do agro brasileiro. A agricultura brasileira hoje alimenta mais de 800 milhões de pessoas em todo o globo. Nós exportamos para mais de 170 países. A agricultura digital faz parte dessa realidade. Os produtores hoje usam drones, sensores, inteligência artificial. Com o leilão das frequências de operação previsto para o segundo semestre deste ano, vários setores da economia deverão se beneficiar da conexão 5G, na visão do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele destacou a importância da internet de quinta geração para o campo. O agro ele é muito pouco conectado. Nós temos apenas 30% de cobertura do agronegócio. Por quê? Porque o 4G ele conectava pessoas, então não era interessante para um campo. E já o 5G ele vai conectar toda a cadeia produtiva, toda a indústria, então ele vai ter realmente um foco muito grande em atingir logo o agro brasileiro. Os testes da internet 5G no agronegócio são realizados em colaboração com o Ministério da Agricultura,
pecuária e abastecimento. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, garante que a tecnologia de ponta irá revolucionar o agronegócio brasileiro. Principalmente para o agro brasileiro, que eu tenho certeza que vai responder a isso de maneira exponencial, democratizando, né, a inovação, a tecnologia, a informação de dados tão importante. Segundo previsão do Ministério das Comunicações, todas as capitais deverão ter acesso ao sistema 5G até julho de 2022. E a expectativa é que todo o território nacional seja abrangido até 2028. De Londrina, no Paraná, Carlos Molinari para a Voz do Brasil. E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite. Boa noite e até amanhã.